fui informado aqui que já está ok. Fazer uma pequena pausa aqui só para a gente exibir esse vídeo, deputado, em que o capitão Wagner dá essa declaração sobre o União Brasil receber Roberto Cláudio. Vamos acompanhar e depois está aqui no estúdio também Walter George para a gente continuar a conversa. Vamos assistir esse trecho. Até vou confessar aqui em primeira mão que eu convidei o Roberto Cláudio, inclusive, para vir para o União Brasil, mas acho que é muito mais interessante para o grupo que o Roberto Cláudio ou fique no PDT ou pegue um partido que lhe dê mais tempo de TV, mais capilaridade, mais condição da gente agregar forças em 2026. Eu penso diferente de alguns atores da oposição. Tem muitos atores da oposição que dizem, não, tem que todo mundo ir para um partido só e fazer... Assim é muito difícil fazer política com um único partido. O que tem feito os nossos adversários que a gente tem que aprender com eles? Eles têm lá um conglomerado de partidos que somam tempo de TV, que somam candidaturas proporcionais, que somam estrutura que acaba ajudando na época da eleição. Você acha que o Evandro Leitão teria vencido essa eleição se ele não tivesse tantos partidos, tantos candidatos a vereador, tanto apoio, tanta gente vindo do interior para ajudar a campanha dele? Provavelmente não, porque a diferença foi muito pequena. Então, eu sou a favor de que as lideranças tenham a condição. Eu, por exemplo, sou a favor do Eduardo Girão procurar um partido maior para ele, que o Novo é nanico, né? O Novo, infelizmente, não tem capilaridade aqui no estado. Será que o Eduardo Girão vai buscar um partido maior, que o Roberto vai buscar um partido maior, para que a gente possa somar forças e em 2026 ter condição de lançar uma chapa e sair vitorioso? Tudo bem, tá aí, a gente viu o trecho dessa entrevista que o capitão Wagner concedeu à jornalista Maísa Vasconcelos. Deputado Sargento Reginaldo, deixa eu incluir agora aqui na conversa também o Walter George, para a gente continuar falando sobre esse tema. Walter. Deputado, boa noite. Eu queria discutir com o senhor exatamente esse personagem que a gente estava vendo agora no vídeo recuperado, que é o capitão Wagner. Ele saiu de uma eleição pela primeira vez das últimas majoritárias que ele disputou, ele saiu numa situação diferente. Quer dizer, em todas as outras ele tinha brigado praticamente até o último voto, foi no segundo turno nas duas em Fortaleza, foi o segundo colocado com algum protagonismo na eleição de 2022 para o governo, inclusive ganhando em Fortaleza. Agora ele não conseguiu ir para o segundo turno, teve 11% dos votos e abre-se algumas dúvidas com relação aos planos futuros dele. Por exemplo, quando o senhor disse que a ideia é agora juntar com o grupo do ex-prefeito Roberto Cláudio, eu perguntaria o seguinte: qual o futuro que a gente pode projetar para o capitão Wagner, por exemplo, numa perspectiva eleitoral? Ele seria, numa grande composição dessa para 2026, pensado com qual tipo de projeto, qual tipo de candidatura? Deve ser uma candidatura majoritária, eu imagino. Mas onde é que seria posicionado ele nesse grande grupo, considerada a performance agora nessa eleição de 2024? Quer dizer, o que havia de projeção de candidatura para ele, por exemplo, uma candidatura ao governo, tem que ser repensada em função disso? A entrada do ex-prefeito Roberto Cláudio muda os planos que havia com relação ao capitão Wagner? Enfim, de onde é que ele é presidente estadual do partido, mas de que posição ele partiria para poder essa discussão sobre 2026, deputado? Walter, ele parte de uma posição de uma liderança natural. A gente precisa considerar que o André Fernandes chegou ao segundo turno com 40 pontos percentuais, já carregando uma grande margem de votos do capitão Wagner, um voto útil, foi uma escolha do eleitorado que se divide em opinião entre capitão Wagner e André, e naquele momento entendeu que André era a melhor opção para ganhar a eleição e apostou no nome do André Fernandes. André não é candidato a governo, a Senado em 2026, porque não pode. Nós estamos falando de dois quadros políticos, que essa é a minha interpretação e análise pessoal, dentre todos os quadros políticos que o Estado de Ceará tem hoje a oferecer, dos mais capacitados, técnicos, com liderança, com empatia com o povo, que conhecem a realidade do Estado de Ceará e de Fortaleza, que é Roberto Cláudio e capitão Wagner. Dentro da esfera da oposição, nós não temos dois nomes com com a estatura política, né, que o capitão Wagner e Roberto Cláudio hoje ainda gozam perante a opinião pública, perante o meio político, que tem realmente bases eleitorais fortes, né? Então, qualquer posição
que ainda é muito cedo para falar sobre isso. Roberto Cláudio é o candidato ao governo, Capitão Wagner é o candidato ao governo. Qual é a posição do PL no meio disso, que saiu muito fortalecido dessa eleição de prefeito? O André Fernandes está disposto a continuar com essa frente de oposição que lhe levou quase à vitória, né, nesse segundo turno? É ainda muito cedo, mas a gente precisa, claro, começar a dialogar sobre isso. Estamos abrindo as portas para Roberto Cláudio. Eu já tinha feito convite para os deputados do PDT, quando estourou ali aquela crise com Ciro, Roberto, Cid, etc. Então, nós estamos à disposição. Mas eu reforço aqui para a sua pergunta. Capitão Wagner é ainda um político jovem, tem muito ainda de sola de sapato para gastar, de trabalho para mostrar, ainda não teve a oportunidade de mostrar toda a sua competência num grande cargo de executivo, apesar da sua experiência em Maracanaú, né? Mas eu acredito sim que o capitão Wagner ainda tem longevidade na política cearense, talvez, mesmo que não seja candidato ao governo, mas ainda será protagonista de muitas eleições aqui no estado do Ceará, seja sendo candidato direto, ou seja mostrando a sua capacidade de articulação política, compondo chapas, formando grupos e auxiliando a eleger, sim, prefeitos e senadores, enfim. Então, não é algo que a gente precise se preocupar por conta da derrota, foi uma conjuntura, a eleição foi mais uma vez polarizada. A polarização, ela tem prazo de validade e eu entendo que esse prazo de validade ele está expirando. Talvez a gente ainda tenha em 2026, por conta da eleição federal, se Bolsonaro voltar a ser candidato, ainda teremos essa polarização muito forte. Mas eu não acredito que ela se mantenha viva por muito tempo, principalmente quando a gente viu o mapa eleitoral do Brasil mostrando uma tendência muito forte dos partidos de centro-direita. Nem saiu vitorioso Lula, nem saiu vitorioso Bolsonaro, quando você pega o mapa geral do Brasil com relação a essas eleições de 2024. Mas a direita, é claro, ainda assim saiu bem forte e a gente precisa continuar apostando nisso até para a gente tentar virar esse jogo aqui no estado do Ceará e quebrar essa hegemonia do PT.